Olá, meus amigos, que a graça de Deus esteja envolvendo agora a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero neste dia fazer algo aqui diferente. Eu quero dar uma pausa nesta mensagem Atitude dos Aliançados que nós estamos postando aí no YouTube e passar para você um vídeo que foi gravado ali na Igreja Batista de Sião, do apóstolo Rogério. Fui ali a convite do meu amigo Paulinho. Quero aproveitar e mandar aí um abraço para o Paulinho e toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus seja contigo aí. Nós estivemos ali na igreja ministrando para a rede de homens. Foi um culto abençoado. Eu tenho certeza que o poder de Deus moveu na vida daqueles homens que ali estavam. E eu tenho certeza que Deus também vai mover na sua vida neste dia, ouvindo esta mensagem. Tá certo? E não se esqueça, não deixe de dar aí o seu like, não deixe de se inscrever no canal, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, nos ajuda a fazer esse canal a crescer e ser abençoado no nome de Jesus, tá certo? Um abraço e começamos! Pastor J. Amadé, lá da quadrangular do João Pinheiro. O homem de Deus que vai trazer uma palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Mas a pergunta é, e Jesus está feliz com você? Aí muda, né? Será que Jesus está feliz? Diga se Jesus está feliz comigo. Glória a Deus. Só de você estar aqui já está agradando o Senhor. Aleluia. Cumprimenta esse irmão aí do seu lado e diga para ele boa noite. Diga para ele como você está. Agora você responde para ele assim, olha, desse jeito assim, ó. Amém? Isso, agora olha para mim aqui, ó. Como você vai responder para ele assim, ó? Eu estou bom, bonito, com dinheiro no bolso e Jesus no coração. Amém? Responde para ele, eu estou bom, bonito, dinheiro no bolso e Jesus no coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu glorifico a Deus pela oportunidade, né, que os irmãos estão me concedendo, o pastor da igreja, né, que abriu as portas para nos receber, e eu fico muito feliz. Eu congrego ali na igreja quadrangular do bairro João Pinheiro, cujo pastor é o pastor Eustáquio, um homem abençoado de Deus, tenho aprendido muito com ele. Antes dele era o pastor Geraldo, um homem também muito abençoado, entendeu? Tudo que eu sei eu devo a esses homens de Deus. Claro, em primeiro lugar a Deus, né? E esses homens que têm nos ensinado. E eu glorifico a Deus por isso e por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Sou casado, sou pai de 4 filhos, tenho 2 netinhos, entendeu? Tenho 51 anos, né? 51. E estamos aí pregando o evangelho, a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz de ver esse monte de homens aqui servindo, adorando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Pode assentar aí no seu lugar. Daqui a pouquinho nós vamos abrir a palavra do Senhor. Mas antes eu quero entender que eu estou aqui nesta noite falando para homens inteligentes. Amém? Homens inteligentes. Você sabe que sabedoria e inteligência são 2 coisas diferentes, né? Às vezes a gente fala para alguém assim, você é inteligente. Ele diz assim, não, eu não sou inteligente, eu sou sábio. Você é as 2 coisas, você é inteligente e sábio. Amém? Você é inteligente e sábio. O que é ser inteligente? É uma habilidade que nós recebemos de Deus para aprender alguma coisa. Isso é inteligência. Então todo mundo que está aqui é inteligente.
Aleluia! Todo mundo aqui já aprendeu alguma coisa, está aprendendo alguma coisa, e a cada dia vai aprender mais alguma coisa. Claro que tem níveis de inteligência diferentes, né? Uns com a inteligência mais avançada, outros menos, mas burro aqui não tem ninguém. Todo mundo tem capacidade de aprender alguma coisa. E o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de criar em cima daquilo que aprendeu. Amém? Então você também é sábio, porque você tem capacidade de criar em cima daquilo que você aprendeu. Eu dou um exemplo de um irmão que tem lá na minha igreja. É o seguinte, ele aprendeu o inglês. E aí sabe o que ele fez? Ele montou algumas classes. E ele vai nas casas das pessoas e tem alguns grupos que ele dá aula. Ou seja, ele usou a inteligência para aprender e usou a sabedoria para criar as classes e dar aula e ganhar dinheiro com isso. Está entendendo? Então essa é a diferença. Então eu estou falando aqui para homens inteligentes e sábios. A sabedoria vem de Deus para a nossa vida. Sabedoria vem de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E como homens inteligentes, nós temos que entender algo. Algo muito interessante. Algo nós temos que discernir por ser homens inteligentes. E o que eu tenho que discernir? Você tem que discernir o seu nível de intimidade com Deus. Está entendendo? Você como homem inteligente, como homem sábio, você tem que discernir o seu nível de intimidade com Deus. Como assim? Como que está nesse momento a sua intimidade com Deus? Talvez você vai me dizer assim, não, agora eu estou bem, porque eu estou aqui na igreja, eu louvei ao Senhor, vou ouvir a palavra. Amém, glória a Deus, mas e no seu dia a dia? E na sua vida cotidiana? Como que está a sua intimidade com Deus? Se você é um homem inteligente e sábio, você vai discernir isso, você vai buscar entender isso. Essa intimidade com Deus, ela tem que todos os dias ser moldada. Todos os dias a nossa intimidade com Deus tem que ser moldada. Por quê? Porque no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, o diabo, ele está arrumando todo tipo de estratégias para nos tirar da presença de Deus. Ele está arrumando um monte de estratégias para nos afastar da presença do Senhor. E olha que ele tem tido êxito em algumas áreas, em algumas vidas, na vida de alguns homens, de algumas pessoas. Ele tem tido êxito. Ele tem conseguido afastar algumas pessoas da presença de Deus, distanciar algumas pessoas do plano e do propósito de Deus. Amém? E eu quero falar aqui nesta noite algumas coisas que nos afastam de Deus. Algumas coisas que se nós, como homens inteligentes, nós não buscarmos o discernimento, nós vamos afastar de Deus aos pouquinhos. Se nós não tivermos aí buscando essa presença de Deus, essa intimidade com Deus, essas coisas vai nos afastar, vai nos distanciar de Deus. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Por exemplo, quando nós lemos lá no livro de Samuel, onde que conta a história de Davi, nós vamos ver Davi, a Bíblia dizendo que Davi ele lutou com ursos e leões. E ele venceu os ursos e os leões. Porém, quando Davi lutou contra os ursos e os leões, que queria comer as ovelhas do pai dele, ele não tinha uma multidão em volta dele. Não tinha uma multidão aplaudindo ele. Não tinha uma multidão observando ele. Ele estava sozinho. E ele venceu os ursos e os leões. Mas chegou um belo dia que ele teve que enfrentar o gigante Golias. E naquele momento tinha dois exércitos ali. Tinha uma grande multidão do lado do vale e outra do outro lado, observando ele, se ele iria realmente vencer aquele gigante. E o que eu aprendo aqui? Que se eu não vencer os ursos e os leões da minha vida cotidiana, do meu passado, eu não vou ser capacitado para poder vencer os gigantes que vier sobre a minha vida. Se eu não vencer os ursos todos os dias na minha vida, os leões que me atacam todos os dias da minha vida, eu não vou conseguir vencer os gigantes que virão no futuro na minha vida.
Está entendendo? E quando eu tenho essa intimidade com Deus, quando eu discerno que tenho uma intimidade com Deus, Deus vai estar me capacitando para poder vencer o gigante. Ele vai me mostrar os ursos, Ele vai me mostrar os leões, e eu vou vencer esses ursos, esses leões, para quando chegar os gigantes, eu estou capacitado para poder vencê-los. E o que é esses ursos e esses leões da nossa vida? São aquelas coisinhas pequenas do dia a dia, que nós achamos que aquilo não é nada. Como alguém diz, são as raposinhas. Na verdade são ursozinhos pequenos, são leõezinhos pequenos, coisas pequenas, atitudes pequenas, comportamentos pequenos, que nós vamos deixando passar na nossa vida, no dia a dia, e nós não lutamos contra eles, porque ninguém está vendo, está escondido. Mas quando chegar o momento de lutar com os grandes leões, aí eu vou sofrer, porque eu não venci os leões. Sabe por que Davi venceu o gigante Golias? Porque ele tinha vencido ursos, porque ele tinha vencido leões, por isso ele venceu o gigante. O exército de Saul que estava ali, o exército de Deus, do Deus vivo que estava ali, eles acovardaram diante do gigante. Por quê? Porque eles não tinham vencido os ursos, eles não tinham vencido aqueles pequenos problemas, aquelas pequenas situações, e quando chegou o grande gigante, eles não conseguiram vencer. A pergunta é: qual é os ursos e os leões da sua vida que tem impedido você de vencer, que tem impedido você de caminhar, que tem impedido você de chegar ao seu foco, ao seu alvo, ao seu propósito, ao plano que Deus determinou para a sua vida? Quais são os ursos e os leões que você tem que vencer hoje, para que eles não venham atrapalhar a sua vida amanhã, para que eles não venham atrapalhar o seu casamento, para que eles não venham atrapalhar a sua vida profissional, a sua vida ministerial, o seu chamado? Quais são esses ursos que você tem que vencer hoje? Fica aí essa interrogação. É Deus e você, é Deus e eu, é Deus e nós, é que sabemos quais são os ursos e os leões que têm nos impedido de ter uma vida íntima com Deus. Mas se eu sou um homem inteligente, se eu sou um homem sábio, eu vou buscar vencer esses inimigos na minha vida, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Aleluia. Segundo, deixa eu pôr a vaidade aqui. Segundo, não dar lugar às distrações. Se eu sou um homem inteligente, se eu tenho inteligência que Deus me deu, se eu peço a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que se eu pedir de sabedoria, Ele vai me dar. E se eu peço a Deus sabedoria, eu sou um homem sábio, um homem inteligente, e eu vou lidar com as distrações que o inimigo coloca na minha frente. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 14, nós vamos ver ali, quando fala que Jesus estava indo, mandou os discípulos atravessar para outra margem. A Bíblia diz que Jesus chega para eles e diz assim, ó, vai para outra margem. Dá uma ordem para eles. Determina que eles têm que ir para outra margem. Ou seja, Jesus determinou um alvo para eles. Jesus está determinando um alvo para você hoje. Jesus está determinando uma direção para a sua vida hoje. Jesus determinou para os discípulos, vai para outra margem. Enquanto vocês vão para outra margem, eu vou dispensar esse povo. Eu vou dispensar esse povo, essa multidão que aqui está. E foi o que Jesus fez. Eu aprendo aqui Jesus fazendo 3 coisas, como alguém aliançado, como alguém inteligente, como alguém que tem sabedoria. Ele manda os discípulos para algum lugar, ele dá uma ordem, a Bíblia diz que ele impeliu aos discípulos que fosse para outra margem, e depois ele diz para aquela multidão, agora vocês podem ir embora. Jesus não dispensou aquela multidão sem antes cumprir alguma coisa para eles, fazer alguma coisa para eles. Eu creio, e a Bíblia também fala que Jesus curou muitas pessoas ali naquele dia, e depois ele dispensou aquela multidão, ele mandou aquela multidão embora para suas casas. E quando aquela multidão foi embora, logo em seguida a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi para o monte. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi cumprir o propósito dele com Deus, ele foi buscar intimidade com Deus. E nós temos que fazer isso sempre. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, recarregando as energias, recarregando a bateria, para nós ficarmos fortes, para poder vencer o inimigo, para nós chegarmos no alvo, no plano, no propósito que Deus determinou para a nossa vida. E aí, irmãos, os discípulos então eles entram no barco e vai para outra margem. Porém,
no caminho, eles encontram alguns obstáculos, que eu chamo inimigos dos aliançados. Eles estavam indo para outra margem, e de repente eles encontram alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo que eles enfrentam era o vento contrário. Nós não vamos falar isso aqui, mas eu estou falando isso para nós chegarmos lá em Pedro. E aí eles enfrentam o vento contrário. Logo em seguida eles enfrentam o medo. Depois eles enfrentam o desânimo. E aí logo em seguida o que acontece? Quando eles estão ali dentro do barco com medo, enfrentando o vento contrário, enfrentando aquela luta, querendo passar para o outro lado, desanimado, querendo voltar para trás, que não dava mais para continuar por causa do vento contrário, de repente quem eles veem andando sobre as águas? Jesus. E aí a Bíblia diz que eles ficaram mais com medo ainda, eles ficaram aterrados de medo. Eles ficaram com medo. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá encontrar contigo. Porque Jesus tinha dito: calma, fica tranquilo, sou eu. E aí Pedro diz isso: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá encontrar contigo. E aí Jesus disse: vem. E na palavra de Jesus, na palavra que Jesus falou, a Bíblia diz que Pedro foi encontrar com Jesus. A Bíblia não fala se ele andou 1 metro, 2 metros, 10 metros, 50 metros sobre as águas. Mas que ele andou sobre as águas, ele andou. Amém? Ele andou sobre as águas. E ele foi encontrar com Jesus. Só que no meio do caminho, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro observou o vento. Isso era uma distração. Qual era o alvo de Pedro naquele momento? Encontrar com Jesus. O alvo de Pedro naquele momento era Jesus. O meu alvo, o seu alvo é Jesus. É chegar até Jesus. O meu alvo, o seu alvo é chegar à glória, é chegar aos céus. O nosso alvo é chegar junto do Senhor, é estar um dia com o Senhor. Porém, Satanás, ele sempre vai trazer distração para as nossas vidas, para nos impedir de chegar no nosso alvo, para nos impedir de chegar até Deus, para nos impedir de chegar aonde Deus determinou que nós devemos chegar. E a Bíblia diz que Pedro observou o vento, e quando ele observou o vento, ele afundou. Ele afundou. E é exatamente isso que Satanás quer fazer na minha vida e na sua vida. Trazer distração. Coisas que vai nos tirar do foco. Coisas que vai nos tirar da visão. Coisas que vai nos tirar do plano, do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual era a distração de Sansão? Dalila. Dalila era a distração de Sansão. Como diz o pastor Jorge Linhares, ele diz que Sansão, ele saiu da posição de sacerdote para a posição de palhaço. Por que isso? O foco dele era reinar o povo de Israel, era julgar o povo de Israel como juiz. O foco dele era direcionar o povo de Israel, ensinar o povo de Israel. Mas Dalila chega em um determinado momento na vida daquele homem e tira o foco dele. Ele perdeu o foco, ele perdeu a visão. Ele perdeu a direção que Deus deu para ele. Era distração. Ela só apareceu na vida de Sansão para distrair Sansão, para tirar Sansão do foco. E o que aconteceu? Qual foi a distração de Davi? Batseba. Davi, num dia de guerra, aonde os guerrilheiros estavam todos na guerra, e a Bíblia vem nos dizer que era tempo que os reis deveriam estar na guerra, e Davi não estava. Ele mandou os seus guerrilheiros para a guerra, e ele mesmo ficou no palácio. E a Bíblia diz que ele foi para o alpendre, e de repente, quem que ele observa? Uma mulher tomando banho, nua, na casa dela. Foi a distração de Davi. E aquilo, o que aconteceu? Fez Davi cometer crime. Fez Davi matar um homem. Fez Davi cometer adultério. Fez Davi contar mentira. Porque é esse o foco de Satanás. De tirarmos do plano de Deus. De nos tirarmos do foco da presença de Deus. Esse é o plano dele. Qual foi a distração de Pedro? Foi observar o vento. E a minha pergunta para você hoje é: qual é a sua distração? É o trabalho que tem distraído você, que tem impedido você de congregar, de buscar a Deus? Qual é a sua distração? É aquela mulher que apareceu na sua vida do nada e está tirando o seu sossego, a sua paz? Qual é a sua distração? É aquele membro da família que está ali a todo tempo enchendo a sua paciência e não deixa você cumprir o seu chamado, a vontade de Deus?
Qual é a sua distração? Mas eu quero nesta noite te dizer algo. Dalila distraiu Sansão, mas a Bíblia diz que Sansão, no momento mais difícil da sua vida, entre aquelas duas colunas, ele clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, devolve a minha força só mais essa vez. E a Bíblia diz que Deus devolveu a força para ele, e ele empurrou aquelas colunas, e a Bíblia diz que ele matou mais gente, mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Eu quero dizer para você que Davi, no Salmo 51, ele clamou ao Senhor: perdoa o meu pecado, perdoa a minha atitude. E a Bíblia diz que Deus perdoou o pecado de Davi e ainda chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Qual é a sua distração nessa noite? Se tem algo te distraindo, se tem algo tirando o seu foco, se tem algo tirando você da presença de Deus, eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite: clama ao Senhor que Ele vai te ouvir. A Bíblia diz que Ele vai ouvir o nosso clamor, a Bíblia diz que Ele vai ouvir a nossa oração, e Ele vai perdoar o nosso pecado, vai estender a nossa mão, assim como a mão dele, assim como Jesus fez, estendeu a mão para Pedro e disse: homem de pequena fé, segura aqui na minha mão, e puxou ele para dentro do barco. Aleluia. Deus quer te trazer de volta para dentro do barco. Deus quer te trazer de volta a direção. Deus quer te trazer de volta ao foco, ao plano, ao propósito que Ele determinou para a tua vida. O diabo não vai tirar você da direção que Deus determinou. O diabo não vai tirar você do foco que Ele determinou para a sua vida. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Distração. Não deixa o diabo te distrair. Se eu sou um homem inteligente, se eu sou um homem sábio, eu não vou permitir a distração me tirar do foco, me tirar do plano de Deus, me tirar dos sonhos de Deus. E nós podemos falar aqui de muitos outros homens da Bíblia que saiu do foco, mas também podemos falar de muitos outros homens da Bíblia que não saiu do foco, e José é um deles. Amém? Deus determinou o propósito, Deus determinou o foco, Deus determinou para José aonde ele ia chegar. A distração dele foi a família, o próprio pai. A distração dele foi o poço, a distração dele foi a mulher de Potifar, a distração dele foi a cadeia, mas nenhum desses deteu a sua caminhada. Ele continuou caminhando e chegou aonde Deus tinha determinado que ele iria chegar. Você vai chegar aonde Deus determinou. Nós vamos chegar aonde Deus determinou que iremos chegar, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o maior exemplo para nós. Quantas distrações apareceu na caminhada de Jesus? Quantas distrações apareceu? Lembra lá no deserto? No início do ministério de Jesus? Satanás apareceu lá para tirar Jesus do foco, para tirar Jesus da direção, para tirar Jesus do plano. Mas ele não conseguiu, e glória a Deus que ele não conseguiu. Porque se ele tivesse conseguido, nem eu nem você estaríamos aqui vivos para contar e dizer que Jesus fez milagres na nossa vida. Não estaríamos aqui firmes e fortes, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Se nós aqui estamos, é porque Jesus cumpriu o seu chamado, e nós também vamos cumprir, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Terceiro, irmãos, entender que o que está dentro de nós, dentro de você, é maior do que o que está fora. Se eu sou um homem inteligente, se eu sou um homem sábio, eu tenho que entender que aquilo que está dentro de mim é muito mais poderoso, é muito mais forte o que está dentro de mim. Amém? Eu gosto muito de ver séries. E outro dia eu estava vendo uma série que chama Os 100. E na segunda temporada, eles entram em acordo. Algumas nações, que eles estavam brigando entre si. Entendeu? Brigando entre si. Porém, eles tinham um inimigo em comum. Porque aquele inimigo em comum, ele estava dentro de um determinado lugar, e eles não poderiam sair de lá de dentro. Porém, lá dentro eles tinham uma arma poderosíssima que matava todos os outros que estavam do lado de fora se eles usassem ela. Aí os que estavam do lado de fora, quando eles descobriram isso, eles se uniram. Eles disseram só: vamos fazer aliança entre nós.
E assim, né, na guerra acontece isso, né? Quando eles querem uma trégua, eles fazem alianças, né? Vamos parar de guerrear por um tempo, até nós nos acertarmos, equilibrarmos, fortalecermos, depois a gente volta a guerrear novamente. Deixa eu te falar algo que Deus está falando aqui, ó. Com Satanás não tem aliança. Amém? Ele não faz aliança com ninguém. Satanás, ele quer te detonar. Satanás, ele quer nos derrubar. Ele quer nos derrotar. Por isso não tem aliança com ele. Não faça aliança com ele. Em nome de Jesus. Faça aliança com o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Jesus Cristo. Amém? É com ele que nós temos que fazer aliança. O que acontece? Aqueles grupos ali fazem aliança entre eles então. E aí, eles colocam um espião da turma deles dentro da casa do inimigo. E o inimigo não sabia que tinha um espião lá dentro. E também não sabia que eles também tinham uma arma poderosíssima lá. Eles não sabiam. E aí eles citaram essa frase, na hora eu peguei. Entendeu? Eles falaram assim, ó, vamos ocupar eles do lado de fora, para que eles não percebam o que está lá dentro, no meio deles. E Satanás faz desse jeitinho com nós. Ele nos distrai com coisas do mundo. Ele nos distrai com as coisas lá de fora, para nós não perceber o grande poder que está dentro de nós. Ele nos distrai com a internet. Não estou dizendo que isso é errado, mas tem muita gente hoje que deixou de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, e fica o tempo todo na internet. Eu tenho certeza que aqui não tem uma pessoa sequer, eu tenho quase que certeza, 98% de certeza, que todo mundo que está aqui tem um celular no bolso. É? Quase certeza, não é? Não é? Então, e olha, e nós perdemos muito tempo na internet, no celular, no Facebook, no Instagram, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Mas não perdemos 10, 15 minutos meditando na palavra de Deus, irmãos. Nós perdemos tempo vendo uma série, como eu acabei de falar. Eu gosto. Às vezes nós perdemos 1 hora, 2 horas e até mais vendo uma série, mas não perdemos 1 hora, 2 horas meditando na palavra de Deus. Nós perdemos muito tempo na rua com outras coisas, mas não perdemos tempo, entre aspas, porque perder tempo lendo a Bíblia, perder tempo orando, não é perder tempo, é ganhar tempo. E nós não fazemos isso. Por quê? Porque isso é estratégia de Satanás, para nos ocupar com as coisas de fora, para nós esquecermos o poder que está dentro de nós. E você sabe qual é o poder que está dentro de você? Pergunta para o irmão do lado aí. Você sabe qual é o poder que está dentro de você? Esses homens poderosos aqui, ou homens valorosos do Senhor, você sabe qual é o poder que está dentro de você? Deixa eu te falar qual é o poder que está dentro de você. É o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É a presença de Deus, irmãos. É o Espírito Santo. Olha, naquele dia que você levantou a sua mão e disse assim: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Meu irmão, você não sabe no mundo espiritual o reboliço que foi. No mundo espiritual, aquele espírito que estava dentro de você, morto, ele foi removido. E Deus colocou um espírito. Eu estou falando espírito do homem, porque o homem é alma, espírito e corpo. O homem é espírito que tem uma alma e mora no corpo. Aleluia. Então aquele espírito que estava morto, que não queria nada de Deus, que não se agradava com as coisas de Deus, ele foi removido. E imediatamente a Bíblia diz que o Senhor colocou dentro de nós um novo espírito. E junto com esse espírito veio o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor, a partir daquele dia a sua vida mudou. Você é um poderoso, ou melhor, filho do Todo-Poderoso. Aleluia. Você recebeu o Espírito Santo, e é esse poder que está dentro de nós. Agora sabe o que Satanás faz? Ele quer nos ocupar com as coisas que estão do lado de fora, para que nós não valorize a presença do Espírito Santo dentro de nós. Aí ele mostra as coisas do lado de fora, e eu valorizo tudo que tem lá fora, mas não valorizo aquilo que está dentro de mim. A Bíblia diz em Romanos 8:11, se não me falha a memória: o mesmo Espírito
Olha, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita dentro de vós. Aleluia! Ele habita dentro de mim, dentro de você. Nós temos a presença viva de Deus dentro de nós. Então, irmão, Satanás, ele quer nos enganar. Ele quer mostrar para nós coisas do lado de fora, para nós não percebermos que temos algo poderoso dentro de nós. E olha, e sabe o que mais? Lá na série eu falei que ele colocou um espião, não foi? Dentro de nós também tem um espião. Sabia disso? Ele coloca dentro de nós um espião para nos espionar. Entendeu? Para quê? Para no momento certo ele nos derrotar. Sabe quem é esse espião? O velho homem, a velha natureza. Já viu que você tá na igreja, tá buscando a Deus, tá clamando, aí de repente vem algumas vontades em você, coisa do passado que você fazia lá no passado, aí vem aquele negócio para você colocar em prática agora. Isso é um espião. É um espião, querendo fazer você cair, querendo te detonar, querendo tirar o Espírito Santo da sua vida. Mas você, nós, como homens inteligentes, como homens sábios, nós não vamos permitir esse espião voltar a reinar na nossa vida. Nós não vamos permitir Satanás nos enrolar com as coisas lá de fora, mas nós vamos nos inteirar, nós vamos interagir, nós vamos buscar a presença de Deus a cada dia na nossa vida, para que ficamos fortes e possamos vencer o inimigo em nome de Jesus. Aleluia! Então busca Ele, busca a presença do Senhor, busca o agir do Senhor para a sua vida. Permita Deus manifestar na sua vida. Tira tempo para Deus. Ore, jejue, leia a Bíblia, congregue. Esse momento aqui, meu irmão, você não está perdendo ele, você está ganhando. Amém? Você não está perdendo esse tempo, porque adorar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. O irmão citou aqui no louvor, porque Deus procura verdadeiros adoradores. João 4. Olha, era uma conversa de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. E aí eles entram nesse assunto, eles falam sobre adoração. E aí Jesus vai e fala isso para ela. Ele diz assim, porque Deus procura. Olha, duas coisas que me chamam a atenção. Deus procura. Por que Deus procura? A gente, para procurar algo, é algo que a gente não tem. Eu procuro aquilo que eu não tenho. Está entendendo? Então eu tenho que procurar. E eu tenho que achar. São duas coisas na Bíblia que a gente vê Deus procurando, fazendo. Ou melhor, procurando. Ele procura adoradores e procura quem entre na brecha. Intercessores. São as únicas duas coisas que a gente vai ver Deus procurando na Bíblia. Você não vê outra coisa, Deus procurando dinheiro, Deus procurando paz, Deus procurando alegria. A gente não vai ver isso. Mas nós vamos ver Deus procurando adoradores e Deus procurando quem entre na brecha. Intercessores. São esses os que Deus procura. E aí a Bíblia vai nos dizer em João que Ele está procurando adoradores. Procurando. Que Deus ache em você um adorador nessa noite. Que Deus ache em nós adoradores nesta noite. Homens que adoram Ele em espírito e em verdade. Outra coisa que eu aprendo aqui e que nos chama a atenção. Por que em verdade? Porque em espírito e em verdade. Em espírito é o que eu acabei de falar. Espírito novo, recriado. Porque o espírito velho não adora a Deus. Amém? O ímpio não adora a Deus. Por quê? Porque está dentro dele é o espírito antigo, espírito morto, que não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Então é o espírito morto. Aquele espírito, quando ele for removido e entrar o novo espírito, que a Bíblia fala lá em Joel, né? O novo espírito. Quando entrar esse novo espírito, aí sim é em espírito que eu vou adorar a Deus. Porque aquele espírito agora ele quer a presença de Deus, ele quer a graça de Deus. Aleluia! E em verdade, por que em verdade? Se Jesus falou em espírito e em verdade, significa que alguém pode adorar Ele falsamente. E aí, nós como homens inteligentes e sábios, nós temos que parar e pensar e discernir. Deus, como que eu estou adorando o Senhor? Como que eu estou te adorando?
Eu estou te adorando em espírito, eu estou te adorando em verdade. Porque se houver falsidade em mim, Senhor, me ajuda. Porque eu não quero te adorar em falsidade. Eu quero te adorar em verdade. Aleluia. Que Deus ache em nós nesta noite adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Adorar, irmãos, é beijar a face de Deus, é ser íntimo de Deus, é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus, é glorificar ao Senhor, é fazer aquilo que agrada a Ele. Olha só, é um estilo de vida. Isso é adorar a Deus. É o estilo de vida. É o seu comportamento, é as suas atitudes, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, na rua, no trabalho, na casa, com a família, na igreja, com os irmãos. Está entendendo? O meu estilo de vida de adorador, ele é na igreja, na rua, onde eu estiver, eu sou um adorador. Aonde eu estiver, eu sou um adorador. Se eu estou na igreja, sou um adorador. Se eu estou na minha casa, sou um adorador. Se eu estou no trabalho, sou um adorador. Com as minhas atitudes, com os meus comportamentos. Isso é que faz a diferença. Aleluia. E para nós terminarmos aqui, eu quero falar sobre o tema. Amém? O homem que é íntimo de Deus, o homem que é sábio, que é inteligente, ele tem o coração agradecido. Ele é um homem grato, tem gratidão. A gratidão nos aproxima de Deus. Já viu como você é com aquele amigo que sempre está te ajudando, sempre está te fazendo alguma coisa? Ou mesmo que ele não te dá nada, não faça nada, mas ele está sempre junto de você? Você é grato a ele. Se você pudesse, você carregava água na peneira para ele. Porque ele é amigo. Como alguém diz, é pau para toda obra. Ele está ao seu lado na dor, na doença, na alegria, na tristeza. A todo momento ele está do seu lado. E aí você não tem com que pagar. Você não tem como dar nada para esse irmão, para essa pessoa que te apoia dessa forma. Foi assim que Davi se sentiu lá no Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os teus feitos? O que eu dou para o Senhor? O que eu posso dar para Deus? Já viu aquela pessoa que você agrada tanto dela, você gosta tanto dela, que ela tem tudo e você... O que eu vou dar para ela? O cara tem dinheiro, tem carro, tem fama, tem tudo. Tudo que ele precisa ele tem. E aí você fica até constrangido. O que eu dou para essa pessoa? Foi assim que Davi se sentiu diante da presença de Deus, diante do que Deus é para ele. Tem muita gente ingrata nesse mundo, né? Ingrata para com o pastor, né? Tem. A pessoa chega, irmãos, toda acabada. O pastor estende as mãos. É claro que é Jesus que faz tudo, mas usa o homem, usa o pastor, usa você como líder de célula, né? Usa você como obreiro, como diácono, né? Para poder ajudar a pessoa, trazer ela, orar por ela, abençoar ela. E aí sabe o que ela faz? Ela te chuta. Ela vai embora falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando mal de você. É gente ingrata. Mas a pessoa agradecida não. Ela só sai no plano de Deus. Ela só sai no propósito de Deus. Ela só sai na direção de Deus. Tudo que ela faz na direção de Deus. Amém? Quem tem gratidão no coração é assim que age. É dessa forma que ele age, em nome de Jesus. Eu costumo dizer assim, ó, gratidão é a semente para a multiplicação. Entendeu? Você quer ser próspero, né? Quer ser próspero na sua vida? Quer multiplicar na sua vida? Seja grato. A Bíblia diz que nós não vencemos Deus no dar. Então quanto mais eu dou para Deus, mais Deus me dá. Quanto mais eu sou grato a Deus, mais Deus retribui na minha vida. A Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará a sua sementeira. Quem é aquele que dá semente? É Deus. É Ele que nos dá semente. Para quê? Para que eu semeie, para que eu plante. Aquele que dá semente ao que semeia. Então eu tenho que semear. Aí a Bíblia diz que Ele vai multiplicar a minha sementeira. Olha para você ver. Gratidão gera multiplicação.
Então, quanto mais eu sou grato a alguém, quanto mais eu sou grato a Deus, quanto mais eu sou grato, mais Deus vai retribuir na minha vida, mais Deus vai derramar bênçãos na minha vida. E todo mundo aqui quer bênção, sim ou não? Queremos. Todos nós queremos bênção. Mas o mais importante que a bênção é agradar ao Senhor. Mais importante que a bênção é servir ao Senhor. Mais importante que a bênção é ter intimidade com o Senhor. Amém? A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro o reino e a sua justiça. As outras coisas vai ser o quê? Acrescentada. Então, quando eu busco o reino de Deus, eu estou sendo grato a Deus pelo reino dele, por fazer parte do reino dele, por permitir que ele seja o meu rei, o meu Senhor. E quando eu faço isso, ele vai acrescentar na minha vida tudo o que eu preciso. Agora há pouco eu estava conversando com um irmão e ele falando do que Deus fez na vida dele depois que ele entregou a vida dele para Jesus. E é sempre assim. Nós vamos ter lutas. Claro, ninguém está livre de sofrer lutas. Todo mundo vai sofrer lutas. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos sofrer lutas. Mas uma coisa é enfrentar as lutas sozinhos. E outra coisa é enfrentar a luta com Deus, com o Senhor. Aleluia! As lutas vêm, mas eu estou com o Senhor e Ele vai me dar a vitória. Ele já te deu a vitória. Então seja grato ao Senhor. Aleluia! Para nós terminarmos aqui, vamos ler aí 2 Coríntios capítulo 9. Para nós terminarmos aqui falando aí da gratidão. 2 Coríntios capítulo 9. Glória a Deus. O Senhor é bom e a presença dele está neste lugar. Aleluia. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. Olha o que Paulo vai nos dizer aqui. Ele está dizendo para os coríntios e para nós também hoje. Aleluia. Se você quiser ficar de pé, amém. Glória a Deus. Pega a sua espada, o seu manual de vida abundante, a palavra do Senhor. Olha o que diz, olha. E isto afirmo, a partir do versículo 6. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Olha aí. Já começa aqui. Quem semeia pouco vai colher pouco. Plantou pouco, né? Segurou muito, reteve muito. A Bíblia diz que aquele que retém muito, pura perda é, né? Segurou muito, vai perder. Mas aquele que semeia, aquele que planta, ele vai colher. Olha só. Ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria é quem tem atitude de gratidão. Entendendo? Aquele que dá alguma coisa, que seja uma oferta para alguém, ou para a igreja, ou para Deus, ou seja, para quem for, mas o coração está preso, ele não é grato. Porque quem tem atitude de gratidão, ele dá com alegria. Ele tem prazer em dar. A Bíblia fala, melhor coisa é dar do que receber. Amém, irmãos? Vamos lá. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aí, ó, falando de abundância. Para quem é grato. Para quem tem um coração dado. Aleluia. Versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que maravilha. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E para terminarmos aqui, ó, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Termina com ação de graças. Amém? Coração aquebrantado, coração que é grato. Grato a Deus, grato ao pastor, grato à esposa, grato ao pai, grato ao filho, grato ao amigo, grato ao patrão. Tem gente que só vive reclamando da empresa que trabalha.
né? Só reclamando. Não, essa empresa não vale de nada. Então sai, dá um lugar para outro. Mas ela está te dando o seu salário, né? Fica lá, agradece a Deus. Deus, muito obrigado. Tem muitos aí que não têm emprego. O Senhor abriu essa porta para mim. E eu creio tanto no Senhor que um dia o Senhor vai me dar uma melhor do que essa. E aí Deus vai e abre outra porta. Porque você foi grato, nós fomos gratos no pouco. Aí Ele vai nos colocar no muito, né? Lembra lá dos leprosos? Esse texto me chama muita atenção, né? Eles chegam diante de Jesus. Ou melhor, eles nem aproximam de Jesus. A Bíblia diz que eles ficaram de longe. Por quê? Por causa da lei. Eles tinham que obedecer à lei. A lei, quem estava com lepra tinha que ficar num lugar separado. Era considerado imundo. Então ele tinha que ficar separado. A Bíblia diz que eles ficaram de longe observando. E aí, Jesus disse para eles assim, o que me chama a atenção, sabe o quê? Que Jesus não determinou para eles, vocês estão curados. Jesus não falou assim, vem aqui que eu vou impor as mãos, vem aqui que eu vou ungir com óleo. Ele não fez isso. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falou assim, vai e apresente aos sacerdotes. Quando eles iam apresentar, por quê? Porque as pessoas que eram imundas, elas iam diante do sacerdote, para o sacerdote examiná-las. E dependente do exame que ele fizesse, ele constatava se aquela pessoa estava com lepra, ou ela estava quase com lepra, ou ela não tinha lepra. Então, dependendo da situação, ele tomava uma decisão. Vai para tal lugar e fica lá porque você está com lepra, né? O outro ele fala, não, fica 7 dias separado, depois você volta aqui de novo. Aí o outro ele dizia, não, você não tem lepra, pode ir embora. Aí Jesus manda eles apresentar aos sacerdotes. E a Bíblia diz que no caminho, quando eles estavam indo, os 10 leprosos indo, a Bíblia diz que eles ficaram sãos. Irmãos, em primeiro lugar, se eles estavam separados do povo, certamente eles estavam com lepra. E a Bíblia declara que eles estavam com lepra. Eram leprosos, 10 leprosos. Então a lepra deles estava viva. E no caminho, a Bíblia diz que eles foram curados. Eles foram sarados. Agora, olha a atitude de gratidão. 1%. Né? 1%. Ou 10% seria, né? Porque de 10 veio 1, né? Então 10%. Só o dízimo. Tem gente que só dá o dízimo, mas não dá oferta, né? Só dá o dízimo, mas não dá oferta. Não devolve o dízimo, mas não dá oferta. No caso ali foi 10%. No caso não é nem 1%, 10%. Porque 1% seria de 101, né? Ali era 10, voltou 1. 10%. Voltou 1 dos 9. Por que os outros 9 não voltaram? Coração duro. Coração ingrato. No meio deles tinha um. Voltou do meio do caminho para agradecer a Jesus. E olha que Jesus nem declarou para ele, ó, você vai, que no caminho vocês vão ficar curados. Jesus não falou isso. Jesus não falou assim, vem aqui que eu vou impor a mão e vocês vão ser curados. Não, Jesus não falou. De longe Jesus falou assim, vai lá e apresenta para os sacerdotes. E eles foram. Mas também tem algo que me chama a atenção na vida deles. Sabe o quê? A fé. Entendeu? Provavelmente eles já tinham ido, o sacerdote. O sacerdote já tinha falado que eles estavam com lepra. Mas a palavra de Jesus, dita para eles, fez com que os 10 fossem até os sacerdotes. Mas para agradecer, foi só um que voltou. Ou seja, tem gente que tem fé para receber a vitória, mas não tem fé para agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. Aleluia. Então nós temos que ser grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela esposa maravilhosa que você tem. Amém? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus por aqueles filhos abençoados que o Senhor colocou na sua vida. Seja grato a Deus pela igreja que você congrega, pela palavra que todos os dias de culto Deus traz aqui para a sua vida. Seja grato a Deus pelo ministério que você participa e está sendo ali um instrumento de Deus para ganhar almas. Seja grato a Deus pelo seu salário. Seja grato a Deus pela saúde que você tem. Seja grato. Seja grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Aleluia. Olha ali o que diz ali, ó. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que interessante isso, irmãos. Imagina se Deus não agisse de misericórdia por causa da gratidão nossa em relação a Ele. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas se aqui estamos, é porque Deus é misericordioso. E nós temos que ser muito grato a Deus por isso. Aleluia. Fica de pé você que está sentado. Eu quero orar por a sua vida.
Espero que você tenha recebido a palavra. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Verdadeiramente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado por nos conduzir nesta noite por meio da tua palavra. Obrigado por nos ensinar, ó Deus, a ser mais íntimo do Senhor, a viver uma vida de intimidade contigo. Meu Deus, o Senhor conhece cada homem que aqui está. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um deles que aqui se encontra. O Senhor conhece as falhas, os defeitos, mas o Senhor também conhece as qualidades. E eu creio, meu Deus, que cada um deles quer mudar em relação à intimidade com o Senhor. Por isso nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a adorar o Senhor, a bendizer o teu nome, a glorificar o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a ser ganhadores de almas nesta terra. Nos ajuda, meu Deus, a saquear o inferno e encher os céus. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua grande obra nesta terra, ó Deus, a aumentar, ó Deus, em nome de Jesus, esse número de homens que aqui estão. Dê a força, dê a habilidade, dê capacidade, derrama a tua unção, a tua graça sobre cada homem aqui presente, sobre cada pastor aqui presente. Meu Deus, derrama a tua unção sobre o pastor titular desta igreja. Enche ele de sabedoria, enche ele de capacidade, enche ele, ó Deus, da tua direção, da tua graça, que a cada dia, meu Deus, o reino do Senhor seja expressado por meio da vida desses homens. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê nisso, louve o Senhor com as suas palmas. Aleluia! Obrigado, Jesus!